Se a experiência do usuário não for sua preocupação número 1 na hora de lançar um app ou um site, está na hora de rever suas estratégias. É justo você pensar em apresentar o seu produto ou deixar tudo muito atraente e visivelmente bonito na interface. Mas não vai adiantar de nada se a experiência do usuário não for um dos pilares do ambiente. A experiência do usuário é um dos motes principais do desenvolvimento de produto, sites ou apps atualmente. E acredite, a experiência do usuário pode ser o fator decisivo para que um cliente compre ou não um produto. Por isso, a gente separou 5 dicas cruciais para melhorar a experiência do usuário nas suas páginas e converter muito mais. Eu sou a Isa da Enotas e hoje eu vou te contar o que você precisa incorporar na sua estratégia de UX. Vamos lá? O que é a experiência do usuário? Antes de mais nada, vamos relembrar o conceito de experiência do usuário. Também chamada de UX, do inglês User Experience, a experiência do usuário é um conjunto de elementos relativos à interação do usuário com um determinado produto, sistema ou serviço. O resultado dessa interação gera uma percepção positiva ou negativa da plataforma ou da empresa. A UX é usada em produtos ou serviços online, principalmente. A premissa é basicamente oferecer algo fácil de usar, intuitivo e que possibilite ao usuário ter uma experiência simples e, claro, estratégica para o negócio. Por isso, é fundamental pensar como a experiência do usuário permite aumentar as conversões, seja em site ou em um app. Dicas para aplicar a UX. Por ser tão estratégico e importante para o infoproduto, site ou app deve ser pensado com cuidado para todo produtor e empresa que queira converter e agradar seu público com uma funcionalidade. Então, é hora de conhecer algumas dicas para aplicar a experiência do usuário em seus produtos. Usuário em primeiro lugar. O primeiro passo é entender as necessidades e expectativas do usuário. Para isso, é importante fazer pesquisas com os usuários, analisar dados de uso e coletar feedbacks. Por isso, você pode desenvolver alguns testes. Trouxemos aqui 3 testes interessantes para fazer. Teste de usabilidade interna. Esses testes são monitorados pela empresa que desenvolve o site ou app. Nele há uma moderação e observação com instruções ao participante. Teste de usabilidade remoto. Normalmente são monitorados e são aplicados à distância. Tem um menor custo que o anterior, mas oferecem menos detalhes. Teste de usabilidade remoto monitorado. É uma espécie de mistura dos últimos dois. Aqui, os participantes são monitorados, mas realizam à distância. Eles são incentivados pelos observadores da empresa que coletam os dados de usabilidade. Se você quiser saber mais sobre os testes de usabilidade, vou deixar aqui na descrição um artigo completo sobre os tipos de teste. Aposte no simples e direto. O usuário não pode ter muitas distrações ao interagir com o seu site ou aplicativos. Por isso, eles devem ser simples e diretos de usar. Os usuários devem ser capazes de encontrar o que precisam rapidamente e sem esforço, intuitivamente e sem precisar de instruções do app o tempo todo. Tenha consistência. A interface do usuário deve ser consistente em todo o site ou app. Isso ajuda o público a se familiarizar com a navegação e a encontrar o que precisam mais rapidamente. O ambiente precisa ser coeso e o usuário precisa reconhecer o seu produto em diferentes páginas e abas, por exemplo. Dessa forma, ele não estranha as diferenças e se familiariza melhor com o seu produto. Seja responsivo. Os sites e apps devem ser responsivos, ou seja, devem se adaptar a diferentes dispositivos e telas. Isso garante que os usuários usem o site ou app de qualquer lugar. Dessa forma, você dá a possibilidade do usuário navegar pelo seu site ou aplicativo por onde ele achar melhor. A responsividade não se limita só a ter versões mobile e desktop. Ela oferece em cada uma dessas modalidades funcionalidades típicas de cada dispositivo. Então, a responsividade considera que pelo celular uma pessoa usa apenas mãos e dedos, enquanto no desktop a navegação é por mouse e menos limitante. Facilite a navegação. Os usuários devem ser capazes de encontrar o que precisam rapidamente e sem esforço. Para isso, é importante organizar o conteúdo de forma clara e lógica, usar navegação intuitiva e fornecer recursos de busca. Como você viu, ela não pode receber o tempo todo instruções de uso. Estratégias de experiência do usuário. Depois de todas essas dicas de aplicar o UX em sua plataforma, você precisa saber como aplicar essa ferramenta na prática. Então vamos conhecer as melhores estratégias para a experiência do usuário. Crie um Call to Action.
O Call to Action é a mensagem que convida o usuário a fazer uma ação, como comprar um produto, se inscrever em uma newsletter ou baixar um conteúdo. É importante que o Call to Action seja claro, conciso e fácil de entender. Ele não pode ser longo, deve ser objetivo, curto e logo direto. Normalmente são botões com destaques e cores mais fortes, mas não ao ponto de assustar. Ele respeita a identidade visual do seu produto para não ser tão agressivo. Tenha uma arquitetura da informação. A arquitetura da informação é a lógica com a qual o conteúdo se organiza dentro de uma plataforma. É a estratégia por trás da forma como as mensagens que você quer passar são construídas. Por isso, é muito importante que ela seja coesa, intuitiva e informe o leitor de maneira simples, mas completa o suficiente para que ele não fique confuso. Essa arquitetura envolve a construção de menus categorizados, títulos divididos por hierarquia, então H1, H2, H3 e assim por diante. Cores que classifiquem o tipo de informação, informações dadas claramente e não muito longas, gatilhos mentais que sejam fortes e condizentes com o perfil do seu público. Tudo isso faz parte da arquitetura da informação que deve ser planejada antes de qualquer outro passo. Personalize a experiência. A personalização pode ajudar a criar uma experiência mais envolvente e relevante para os usuários. Isso pode ser feito usando dados de uso para recomendar produtos ou serviços ou para mostrar conteúdo personalizado. Isso atrai mais seu público, fazendo com que ele se identifique com o ambiente na qual está usando. Não só ele se sentirá instigado a usar mais a sua plataforma, como perceberá que a experiência é boa o suficiente para indicar a outras pessoas e ser um defensor de sua marca. Bom, com todas essas dicas, você pode aplicar a experiência do usuário em sites, produtos digitais e apps. Agora, você já sabe que a experiência do usuário não é uma novidade, mas sim uma estratégia consolidada e extremamente necessária para uma empresa. E se você quer ficar por dentro dos conteúdos que todo empreendedor precisa conferir, é só se inscrever aqui no canal. Por aqui falamos de estratégias de marketing, sites de vendas, dica para negócios, informações sobre o mundo fiscal e muito mais. Então deixa seu like, seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.